Efésios 5, 23. Atente para a palavra de Deus. Porque o marido é o cabeça. A palavra no original significa autoridade. Cabeça significa autoridade, governante, líder. Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui é que o marido é a autoridade, é o governante, é o líder da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como Cristo é a autoridade, é o governante, é o líder da igreja, assim é o marido em relação à mulher, à sua esposa, sendo este mesmo Cristo o Salvador do corpo. 1 Coríntios 11, verso 3. Diz Paulo: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça, a autoridade, o governante, o líder de todo homem. E o homem, o cabeça, a autoridade, o líder, o governante sobre a mulher, a esposa. E Deus, o cabeça, Deus, a autoridade, o governante, o líder sobre Cristo, o Deus Pai. 1 Timóteo 3, verso 4. Diz assim: e que o marido governe bem a própria casa, a própria família, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Amém. Meus irmãos, o grande pregador do século XVIII, George Whitefield, certa vez falou isso: todo chefe de família deve se considerar obrigado a agir em 3 competências. Todo chefe de família deve se considerar obrigado a agir em 3 competências: como profeta, para instruir a esposa e os filhos; como sacerdote, para orar, interceder pelos seus e com eles; e como rei, para governar, dirigir e sustentar a família. Hoje nós vamos tratar da função do marido cristão, como rei em sua casa, mas não o rei egocêntrico, opressor, como alguns desse mundo, mas aquele que é imitador do rei Jesus. O marido tem, como Cristo tem a função de profeta, sacerdote e rei, o marido tem essas 3 funções, mas devemos entender que na função de rei, ele deve ser estritamente, se ele deve imitar Cristo como sacerdote, obviamente, deve imitar Cristo como profeta, mais ainda, ele deve ser imitador de Cristo como rei na sua casa. Se o marido exerce a função, o papel de rei do seu lar, não é com o egocentrismo, a opressão, o autoritarismo, o individualismo dos reis do nosso mundo, da nossa história. É como aquele que é imitador do rei Jesus. Logo de início você poderá entender suficientemente o que é marido líder e o que é esposa auxiliadora, através da seguinte experiência infantil do pastor John Piper. Escute bem o que ele conta, preste atenção aí. Piper diz: quando eu era um garoto e crescia no estado da Carolina do Sul, Estados Unidos, meu pai estava ausente de casa cerca de 2/3 do ano. E enquanto ele pregava por todo o país, orávamos, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. O que aprendi naquele tempo foi que minha mãe era competente para tudo. Minha mãe era competente para tudo. Ela cuidava das finanças, pagava as contas e lidava com o banco e os credores. Uma vez ela dirigiu à parte um pequeno negócio de lavanderia.
Ela era ativa no departamento de crianças de nossa igreja batista e gerenciava alguns imóveis. Ela me ensinou a cortar a grama, a pintar a beira da casa, a polir a mesa da sala de jantar com uma flanela e a dirigir o carro. Ela me ajudava com mapas de geografia e me mostrou como acreditar que a álgebra era possível. Ela fez os contatos com os empreiteiros quando acrescentamos o subsolo à casa. Nunca me pareceu haver algo que ela não pudesse fazer. Mas nunca me ocorreu pensar sobre minha mãe e meu pai numa mesma categoria. Nunca me ocorreu pensar sobre minha mãe e meu pai numa mesma categoria. Ambos eram fortes, ambos eram brilhantes, ambos me beijavam e ambos me disciplinavam. Ambos oravam com fervor e amavam a Bíblia. Mas, sem dúvida, meu pai era um homem e minha mãe era uma mulher. Eles sabiam disso e eu também. E não era simplesmente um fato biológico. Era antes uma questão de personalidade e diferenças na maneira de relacionarem-se. Quando meu pai chegava, percebíamos claramente que ele era o chefe da casa. Ele dirigia a oração à mesa, reunia a família para as devocionais, levava-nos para a escola dominical e para o culto, guiava a família até o lugar onde nos sentaríamos na igreja, depois tomava a decisão de irmos a um restaurante para o almoço. Ele nos levava até a mesa, chamava o garçom e pagava a conta. Ele era a quem prestaríamos conta se quebrássemos alguma regra familiar ou desrespeitássemos a mamãe. Aqueles eram os dias mais felizes para minha mãe. Oh, como ela se alegrava quando papai estava em casa. Ela adorava sua liderança. Mais tarde entendi que a Bíblia chama isso de submissão. Mas, como meu pai não estava a maior parte do tempo, mamãe costumava exercer boa parte da liderança também. Então, nunca me passou pela cabeça que liderança e submissão tivessem algo a ver com superioridade e inferioridade. Também nada tinha a ver com músculos, e não era uma questão de habilidades. Aquilo estava relacionado a algo que eu nunca poderia ter explicado como criança. Com o passar dos anos, tenho percebido, através das Escrituras e da vida, que masculinidade e feminilidade são a bela obra artística de um Deus bom e amável. Masculinidade e feminilidade são a bela obra artística de um Deus bom e amável. Ele delineou nossas diferenças, e elas são profundas. Mais adiante, Piper escreve: a Bíblia revela a natureza da masculinidade e da feminilidade, descrevendo responsabilidades distintas para o homem e a mulher. Ela baseia essa diferença não em normas culturais temporárias, mas em fatos permanentes da criação. Isso se vê em 1 Coríntios 11, 3 a 16, e 1 Timóteo 2, 11 a 14. Na Bíblia, papéis diferentes para homens e mulheres têm origem no modo como as coisas eram no Éden, antes que o pecado distorcesse nossos relacionamentos. Os papéis distintos foram criados por Deus. Os papéis distintos entre marido e esposa, homem e mulher, foram criados por Deus. Portanto, queridos, vamos ver agora, na forma de princípios bíblicos, o que você já começou a aprender nessa história que acabamos de ler. Primeiro princípio, sobre a liderança masculina. Se você puder, fale comigo. Liderança masculina
é a disposição de servir a esposa para que ela possa ter o seu caráter desenvolvido na semelhança de Cristo e o seu serviço aprimorado. Lembra disso? Um marido servo, ele é servo, ele tem toda a disposição de servir, o marido bíblico, com essa finalidade maior. Além de glorificar e agradar a Deus, de imitar a Cristo, a sua outra motivação para servir é que servir a esposa é para que ela possa ter o seu caráter desenvolvido, caráter de Cristo formado nela, e o seu serviço aprimorado. Veja Efésios 5, 25, 26a, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Com que finalidade que Cristo se entregou completamente pela igreja? Para santificar-se. Para o quê? Para que a santificasse. Jesus ofereceu, queridos, Jesus ofereceu o máximo serviço à sua igreja, o máximo serviço, com o fim de que ela tivesse o maior benefício, a santidade divina, e assim pudesse de fato servir a Deus. É claro que Cristo deseja e deve ser servido pela sua igreja, mas para que isso acontecesse, ele primeiramente serviu e continua servindo a sua esposa. Esse é o padrão para o marido. O marido cristão e bíblico. De que formas um marido deve servir a esposa? Escute, o marido não deve servir a esposa, ele não deve fazer isso cumprindo as funções ou papéis da esposa. Certa vez eu observei que eu tive uma nítida impressão que um pastor, em vez de estar cumprindo as suas funções, as suas obrigações pastorais, ele ficava muito tempo em casa, trocando fraldas e dando mamadeira para o seu filho. Marido não é chamado para ficar em casa cuidando de criança. Jesus não nos serve fazendo o que nós devemos fazer. Ele nos serve fazendo o que Ele deve e pode fazer. Só Ele pode fazer por nós. O marido deve cumprir suas funções, suas obrigações, seu chamado divino. E a mulher, por sua vez, as dela. Veja as 7 formas que o marido deve servir a esposa. Escute bem. O marido deve servir a esposa, primeiro, ministrando a ela para o seu crescimento espiritual. Se ele é profeta, se ele é sacerdote do lar, se ele é provedor, se ele é protetor, ele deve servir a esposa em todas essas formas. Deve fazer isso com o espírito de servo, com a disposição de servo, portanto, da melhor forma possível. Ele deve fazer isso para o crescimento espiritual da esposa. E como é que ele deve promover o crescimento espiritual dela? Através da oração, da Bíblia, de livros cristãos e por meio da igreja. O marido precisa fazer que a sua esposa esteja intensamente inserida na vida e no ministério da igreja. É função do marido. Segundo, ele deve servir a esposa providenciando condições, todas as condições possíveis, materiais para ela, condições para ela, materiais, físicas, financeiras, recursos espirituais, para que ela sinta segurança e tranquilidade emocional.
O marido deve prover segurança e tranquilidade emocional para a sua esposa. Ela não deve ficar aflita, ela não deve ficar ansiosa, ela não deve ficar insegura em relação à conduta do marido, principalmente a conduta dele para com ela como esposa. Terceiro, ele deve servi-la trabalhando com afinco, para que ela não passe necessidades físicas ou materiais, nem necessite de trabalhar fora. Quarto, ele deve servi-la dedicando-lhe mais tempo e atenção do que a qualquer outra pessoa. Engraçado, é que a gente manda mensagem de WhatsApp para um monte de pessoa durante o dia. Você já mandou alguma para sua esposa? Você fala pessoalmente com a esposa, mas você pode falar de outras formas também. Maneiras de dedicar atenção à esposa mais do que qualquer outra pessoa. Os veículos que nós usamos para falar com outras pessoas, também veículos eletrônicos, a gente podia usar para falar com a esposa também. Principalmente para mandar uma poesia, uma declaração de amor, né? Você fica mandando mensagem para tanta gente, é só ela que não recebe nada. O marido deve servir a esposa concedendo-lhe satisfação sexual. Toda satisfação sexual possível. Sexto, ele deve servi-la ajudando-a a cuidar dos filhos, dentro das possibilidades, do tempo que ele tiver, sem priorizar isso, mas conforme as possibilidades das suas obrigações, do seu trabalho, ele deve ajudar a esposa a cuidar dos filhos. 7, realizando deveres ou funções dela, quando ela estiver impedida de fazer isso. Irmãos, a legítima liderança masculina acontece quando o marido serve a esposa como Cristo serve a igreja. Como é que Cristo serve a igreja? De modo perfeito. Então o marido tem que se aperfeiçoar nisso. Não precisa ser perfeito, mas ele tem que se aperfeiçoar no serviço à esposa. Essa é masculinidade bíblica. Segundo, fale comigo. Liderança masculina é a promoção da autoridade de Cristo sobre a esposa. Vamos lá? Liderança masculina é a promoção da autoridade de Cristo sobre a esposa. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, há uma submissão e uma autoridade de Cristo absoluta sobre a esposa, e uma submissão que deve ser absoluta da esposa para com o marido. É isso que o marido deve promover na esposa, que ela esteja cada dia mais dedicada, sujeita, entregue à autoridade de Cristo. Ela esteja cada vez mais devotada ao senhorio de Cristo sobre a vida dela. Isso quer dizer, queridos, que o marido bíblico não substitui dentro de casa a autoridade de Cristo pela sua. Ele não é ditador ou autoritário. Ele mostra para a esposa e para os filhos os motivos bíblicos para as suas ações e decisões. Ele mostra que está seguindo a Cristo. Está sendo motivado pela autoridade de Cristo sobre ele. Ele não é autoritário, ele não é ditador. Ele só está correspondendo ao que Cristo ensinou e requer dele como homem e como marido. Ele também não exige da esposa o que ela não deve e não pode ser. Tem aquilo que Jesus exige da esposa, e aquilo que ela pode e que Cristo a capacita a ser. É isso que o marido deve requerer e esperar da sua esposa, somente isso. O
que Cristo requer dela e a capacita a fazer, e Ele capacita ela a ser e fazer o que ela deve, se ela quiser, né? Se ela quiser, eu digo, porque a gente pode ser rebelde, pode ser desobediente, pode endurecer o coração. Isso acontece com maridos e com esposas, quanto às suas funções. Então o marido é um pastor, profeta, ensinador e exemplo da família. Ele não é ditador. Ele promove a autoridade de Cristo dentro da casa. Ele não é autoritário. Com o seu exemplo de cristão e com a Bíblia na mão, o marido deve conduzir a esposa e os filhos a um crescente conhecimento de Deus, de Cristo, uma crescente confiança em Cristo, um crescente desejo e devoção por Cristo, e uma crescente submissão e obediência a Cristo. O marido deve conduzir a esposa e os filhos a um progressivo, constante conhecimento de Cristo, confiança em Cristo, desejo e devoção por Cristo e submissão, obediência a Cristo, com o coração quebrantado. O marido precisa promover isso, irmãos, essa genuína espiritualidade na sua família. O marido bíblico é o rei, mas que não estabelece seu próprio reinado. Ele estabelece o reinado do supremo rei Jesus dentro da sua casa. Renato Vargens chama isso de influência amorosa, firme e confiável. A legítima liderança masculina acontece quando o marido leva a esposa a ser mais satisfeita com Cristo e mais submissa a Cristo. Quando ele leva os filhos a serem mais satisfeitos com Cristo, conhecedores de Cristo e submissos a Cristo. Isso é liderança masculina. Isso é ser homem. Estou falando aqui hoje, queridos, do que é ser homem. Lembra disso. Terceiro, juntos, liderança masculina é a promoção da maturidade pessoal e espiritual da esposa. Isso é uma continuidade do segundo ponto, para enfatizar o segundo de outras formas. Liderança masculina é a promoção da maturidade pessoal e espiritual da esposa, e até da maturidade técnica, das habilidades, das aptidões dela em muitíssimas coisas que ela pode ser e fazer conforme os interesses, os anseios santos do seu coração. Você vai observar que o marido da esposa de Provérbios 31 é mencionado no texto apenas 2 vezes, mas a liderança dele pode ser notada na grande maturidade, liberdade e sabedoria manifestadas pela sua esposa. Lembre disso. O marido de Provérbios 31 é mencionado só 2 vezes. Não fala de nada que ele faz, mas nas entrelinhas do texto, e principalmente na conduta, no caráter, na personalidade da sua esposa, pode-se notar claramente a liderança daquele marido, através da maturidade, da liberdade e da sabedoria manifestadas por aquela esposa. O marido deve ser um estimulador do desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual e técnico da esposa. Eu vou apresentar uma lista agora de coisas que uma esposa deve aprender, ou pode se tornar, deve se tornar, com o marido, ou através do incentivo, do patrocínio dele,
caso ela não tenha isso ao se casar. Olha bem, o que é que uma esposa deve se tornar, ou o que é que ela pode e deve aprender com o marido, ou através da providência dele, do incentivo dele, se ela não tinha essas coisas ao se casar. Ela deve aprender com o marido a orar. Difícil, né? Essa é a coisa mais difícil que tem. A esposa deve aprender com o marido a o quê, irmãos? Orar. O marido que não é homem de oração, acabou já. Já está derrotado pela raiz. O lar já está vencido pela raiz. Se o marido não é homem de oração, o que será dessa família? A esposa deve aprender com o marido a orar. Ela deve também aprender com o marido a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a ter disciplina, e constância e perseverança no estudo, na leitura, na meditação bíblica. Ela deve aprender com ele a ler livros cristãos. E, queridos, uma tragédia da igreja é que os crentes não leem. Quantos livros você leu nesse ano? Pelo menos um? Nós achamos que nós não temos o dever de ler, que nós não temos a necessidade de ler. Isso é coisa maligna, irmãos. Coisa maligna. O marido deve aprender com a esposa a confiar e esperar em Deus. Ele deve ser alguém que mostra para a esposa que ele confia em Deus, que ele espera em Deus, e ele deve ensinar isso a ela. A esposa deve aprender com o marido a amar e servir a igreja. Amar muito a igreja, servir muito a igreja. E ela vai aprender isso com as palavras dele, mas principalmente com as atitudes, com a conduta dele em relação à igreja. Ela deve aprender com ele, através dele, a controlar a língua, ser sensata no uso da língua. Sabe por que muitas vezes o pastor tem que exortar a mulher da igreja a parar de usar mal a língua? Porque o marido não ensinou. Ela deve aprender com o marido a corrigir, a educar os filhos, corrigir biblicamente, educar biblicamente os filhos. Deve aprender a administrar o dinheiro. Não que ela deve ser a administradora, pode ser, mas ela deve aprender com ele a administrar. Deve aprender também a ser uma motorista habilitada. Rosane e eu começamos esse projeto. Daí a polícia pegou nós um dia. A gente foi imprudente, né? Porque era de noite, lá na minha cidade, cidadezinha do Paraná, noroeste do Paraná. E era de noite, nós passamos na rua principal da cidade, com ela dirigindo. Aí eu tive que implorar para o policial não multar e tal. Deus teve misericórdia, não multou, só que a gente desanimou do projeto. Mas podemos retomar ainda, se ela quiser, vamos retomar, se Deus quiser. O marido deve aprender com a esposa a obter conhecimentos diversos. Ela deve aprender com o marido, ou pela providência dele, a obter conhecimentos diversos. Irmãos, uma pessoa precisa crescer em conhecimentos. Conhecimento sobre todos os temas, todos os assuntos, principalmente, é claro, sobre teologia, Bíblia, vida espiritual, vida santa, vida verdadeiramente cristã. Mas é importante, muitíssimo importante, que a mulher obtenha conhecimentos de todos os tipos, naturezas, logicamente conforme os interesses legítimos dela. Ela deve aprender também a realizar, pode, aprender, realizar um trabalho remunerado, se ela desejar isso, e não interferir em suas funções
familiares. Mas principalmente, irmãos, uma mulher precisa aprender com o marido. E pelo patrocínio dele, pela providência dele, uma mulher deve aprender, através do marido, ser especialista na sua missão de mãe, de esposa, de dona de casa. Por quê? Porque só nisso é que ela não pode falhar. Somente na sua missão, dada especificamente, diretamente por Deus, é que uma esposa, uma mulher, não pode falhar. Então ela deve aprender com o marido, através dele, a ser especialista na sua missão de esposa, mãe e administradora do seu lar e educadora dos seus filhos. O marido deve perceber as deficiências, as dificuldades, as limitações da sua esposa quanto à missão específica dela, e ele deve providenciar para que ela se aperfeiçoe, para que ela cresça nisso. Alguém notou o seguinte: a Bíblia elimina uma liderança que trata a mulher como uma criança. Cristo não guia a igreja como sua filha, e sim como sua esposa. Quarto princípio de masculinidade bíblica. Juntos? Liderança masculina é a responsabilidade pela expressão da sabedoria bíblica na vida familiar. Irmãos, a sabedoria da palavra de Deus deve reinar, deve imperar, deve ser bastante evidente. A sabedoria bíblica deve comandar a casa, comandar a família. Olha o que diz Provérbios 24, verso 3. Diz assim, o que diz? Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Provérbios é o livro que fala da sabedoria na vida prática, sabedoria do Filho de Deus, que os filhos servos de Deus devem viver. Com a sabedoria edifica-se a família, e com a inteligência ela se firma. Em todas as questões da vida, a família cristã deve refletir a sabedoria e a direção da palavra de Deus. Quando isso não acontece, é porque o marido, o líder, está falhando, está deixando de cumprir a sua missão essencial, que é instruir, conduzir a sua família na sabedoria das Escrituras. Se isso não acontece, irmãos, o marido, o líder, está falhando. E é preciso que eu dê, então, alguns exemplos disso. Prestem atenção. Você que já é, ou que será marido, escute bem. Você que já é ou será marido, escute bem. Sua esposa gasta dinheiro descontroladamente, a culpa disso é principalmente sua. Sua esposa usa roupas indevidas? Marido, sua esposa usa roupas indevidas? Ou sua filha aparece na rede social com roupas que ela não devia estar exibindo ali? Você é o maior culpado disso. Maior culpado. Sua esposa não disciplina os filhos, biblicamente, ou disciplina de modo errado, que é a mesma coisa? O principal culpado disso é você, marido. Sua esposa constantemente usa mal a língua, ela é maldizente, fofoqueira, murmuradora. Infelizmente, tem muitas que são. Você é o maior responsável por isso.
Sua esposa gasta o dinheiro que ela ganha do jeito que ela quer, sem a sua autorização sábia. Você é o principal responsável por esse pecado. É pecado dela, mas principalmente seu. Sua esposa e filhos decidem ficar em casa na hora do culto. A principal culpa disso é sua. Não existe culto doméstico em sua casa. O pecado e culpa por isso são seus. Sua família faz compras fora do orçamento da casa. O maior responsável por isso é você. Sua família assiste televisão, internet, de modo mundano. O principal culpado disso é o Senhor. Sua casa é desorganizada, porque a sua esposa não organiza. A maior responsabilidade é sua. É triste, irmãos, um lar, coisas para todo lado, jogado, para lá, para cá, bagunça, sujeira. Porque o marido não toma providência. Meus irmãos, isso é assim porque Deus concedeu aos homens o papel da autoridade, da liderança, do governo. Deus concedeu isso aos homens, o papel da autoridade, da liderança, do governo. O homem vai prestar contas a Deus pelo que ele faz com elas, com a autoridade, a liderança e o governo que Deus lhe deu. O homem vai prestar contas disso a Deus. Leia comigo aí Gênesis 3,19. Gênesis 3,19, vamos ler juntos? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Chamou Deus a quem? A mulher. Chamou Deus ao homem. A quem Deus fez a pergunta? Ao homem. Eva também pecou, mas Deus confrontou primeiro a Adão. Deus chamou a responsabilidade primeiramente a Adão e não a mulher. Larry Christensen escreve, escute bem: nenhum homem se verá livre de prestar contas de tudo que, com seu consentimento, aconteceu em seu lar. Se ele tolerar o que é insensato, prejudicial e ofensivo à sua família, não haverá justificativa para ele. De nada lhe valerá alegar que permitiu que o leme escorregasse de suas mãos por amor à paz. Que ele não ouse renunciar à sua responsabilidade com o pretexto de que está procurando evitar o mal de uma discórdia doméstica, pois sua responsabilidade não lhe foi dada por homens, mas por Deus. Acontece, irmão, de marido se tornar negligente, omisso, para evitar conflito com a esposa. Ah, não, para evitar discórdia, sabe? Ele deixa coisas acontecerem que não poderiam jamais acontecer. Coisas grandes, pequenas, o marido deve sentar com a esposa, mostrar para ela, abrir a palavra de Deus se necessário, ensinar, orientar, solicitar modificação de conduta, de prática, de modo de pensar, de falar, de agir e orar com ela. Casa, a família do homem de Deus precisa ser organizada. Não pode haver pecados aqui e ali, como a gente, pecadinhos, né?
que o marido vai deixando passar. E isso vai minando a família por dentro, vai fazendo a família deteriorada, de dentro para fora, por causa de omissões masculinas, de pecados do marido, que não corrige pecados da esposa, pecados dos filhos, condutas indisciplinadas, negligentes da família, ele não corrige, e o mal vai dominando. Família falta na igreja um dia, um motivo assim, questionável, marido não toma providência, aí continua.